Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bora para mais um dia que o Senhor Ele já fez. Aleluia. Bom dia, Silvana, bom dia, Soninha. Bom dia, Maria, bom dia, Lores, Solange. Deus abençoe o dia de vocês. Bom dia, mamãe. Deus abençoa. Bora para mais um dia de estudo, mais um dia aprendendo sobre a palavra do Pai. Bom dia. O Ilane, é assim que fala? Bom dia, Newton. Bom dia, Celinho. Bom dia, Mari. Graça e paz. Bom dia, Luísa. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê um dia abençoado na presença dele. Hoje nós vamos aprender um pouco mais com Mateus, capítulo 5 e 6. Vamos ver se a gente dá conta, né? Capítulo 5 é grande, vai falar das bem-aventuranças. Então bora ver se a gente dá conta de terminar o capítulo 5 e o 6 hoje. Nosso propósito aqui é de estudar 2 capítulos por dia. Bom dia, tia Janinha. Já pega aí a sua Bíblia. Pega seu caderninho de anotação. Bora romper. Bora avançar. Tudo aquilo que o Senhor Ele já tem para derramar sobre as nossas vidas. Vamos orar? Aleluia, Jesus. Aleluia, Pai. Obrigado, Deus. Aleluia. Pai, nesta manhã nós te damos graça. Nessa manhã nós rendemos a nossa vida diante do Senhor, reconhecendo, Pai amado, que nós precisamos de Ti. Santificado és o Senhor, digno és o Senhor. Tu és Deus poderoso, Tu és Deus bom, Tu és um Deus justo, Tu és um Deus fiel. Nessa manhã, Deus, nós queremos Te agradecer pelo privilégio de termos acordado, pelo privilégio de mais um dia estar na Tua presença. Pai amado, eu oro para que o Senhor possa mesmo renovar as nossas forças, para que o Senhor possa renovar o nosso ânimo, para que o Senhor nos dê direcionamento e discernimento acerca da Tua palavra. Pai amado, a Tua palavra liberta, a Tua palavra transforma, a Tua palavra, Pai, nos aproxima do Senhor. Então, nessa manhã, nos permita conhecer da Tua palavra, nos permita conhecer desta verdade, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, nós Te damos liberdade para que o Senhor venha ministrar o nosso coração, para que o Senhor possa mesmo nos convencer do pecado, do juízo e da morte. Pai amado, nos guia na Tua verdade, nos guia por essa vereda, em nome de Jesus. Nesta manhã eu oro para cada coração que está aqui me assistindo, para cada vida que ainda vai entrar, Pai. Que o Senhor possa nos conduzir na Tua palavra, que o Senhor venha revelar, Deus, a Tua verdade em nome de Jesus. Espírito Santo, você tem liberdade de ministrar sobre a nossa vida. Que o nosso coração, Pai, ele seja uma terra boa, uma terra fértil, e na hora que essa palavra cair, ela possa frutificar a 30, a 60, a 100 por um, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Bom dia, pessoal. Que a graça e a paz esteja sobre a vida de vocês. Hoje nós vamos estudar aí Mateus, capítulo 5 e capítulo 6. Pega a sua Bíblia e bora ler. Amém? Vou usar aqui a NVT, às vezes variar com a NVI e a King James, tá bom? O microfone tá legal? Aleluia. Versículo 1, capítulo 5. Felizes, vamos lá, Sermão do Monte. Certo dia, quando Jesus ele viu que a multidão se ajuntava, ele subiu à encosta do monte e ali ele sentou. E os seus discípulos se reuniu ao seu redor e ele começou a ensiná-los. Aqui no capítulo 5, nós vamos ver que depois de Jesus ele ter chamado os discípulos, a gente vê no final do capítulo 4, nós vemos Jesus
dando início ali, chamando alguns discípulos. E eu quero separar para vocês, porque durante o estudo aqui de Mateus, nós vamos ver o tempo todo Jesus falando para os discípulos e Jesus falando para a multidão. E o primeiro ponto que eu quero abrir aqui, o parênteses, para a gente poder entender, é quem eram os discípulos e quem era a multidão. Os discípulos, eles eram aqueles que estavam próximos de Deus. Eram aqueles que Jesus escolheu para poder ensinar. Jesus ministrava diretamente para os discípulos. E a multidão, a gente vai ver que a multidão, à medida que Jesus ele começa a operar os seus feitos, à medida que Jesus ele vai progredindo, avançando, se revelando quem ele era, a multidão começava a o cercar. E ali está falando que depois que ele chama os discípulos, a multidão começa a seguir Jesus, Jesus ele viajou por toda a região da Galileia, ensinando, anunciando as boas novas do reino e curando as pessoas. As notícias se espalhavam e a multidão começava a o seguir. E aqui nós vemos no início do capítulo 5, a multidão e os discípulos reunidos e Jesus ensinando. Olha, eu vejo que há uma diferença, porque se não houvesse essa diferença, Jesus ele não falaria que estava ali diante dele a multidão e os discípulos. Ele chamaria todo mundo de discípulo, ou todo mundo de povo, ou todo mundo de família, todo mundo de discípulo, mas Jesus ele faz uma distinção. Ele fala a multidão e os discípulos. Então, o primeiro ponto que eu quero chamar a nossa atenção nessa manhã é que existem dois públicos que seguem Jesus. Existe a multidão e existe os discípulos. Os discípulos estão perto. Os discípulos são os próximos. Os discípulos são aqueles que recebem as primeiras instruções ali de Jesus. É para os discípulos que Jesus ele rasga o coração. É para os discípulos que ele conta dos seus segredos. Só que a multidão, ela começa a provar somente daquilo que Jesus ele opera. Então hoje nós ainda continuamos vendo, esses dois públicos, pessoas que são atraídas a Deus por aquilo que Deus ele pode oferecer. Pessoas que vão para Jesus falando, eu estou precisando de uma casa, estou precisando de um carro, preciso tanto, Pai, que o Senhor abra a porta de um emprego para mim. São pessoas que vão diante de Deus à base de um interesse, à base de uma troca, E aí Jesus está falando assim, mas eu também quero ensinar para os meus discípulos. Os discípulos são aqueles que querem comunhão comigo. São aqueles que, em humildade, eles chegam ali em oração, eles estão lendo a minha palavra, eles querem entender um pouco mais acerca daquilo que eu tenho para entregar para eles. Gente, abrindo aqui meu coração para vocês, Deus me chama muito para jejum. É particular, tá? É algo meu. Deus ele me chama o tempo todo para que eu entre em jejum, para que eu esteja jejuando. E aí eu vejo o tanto que Deus ele se importa com a minha alimentação. E tem um tempão que Deus está falando comigo assim, para de comer fritura. Para de comer fritura. E eu tô assim, postergando. Sabe quando você fica enrolando para cumprir algo que Deus ele pede? E aí tem 3 dias que Deus falou assim, não quero você comendo fritura. Aí teve um dia que eu recebi um convite para ir numa hamburgueria, antes de ontem. E na hora que eu falei assim, Cacau, vamos lá pra gente poder comer? Porque eu só quero comer uma batata e a gente volta. Aí eu abri o Instagram e tava a Valnice Milhões assim, no vídeo dela. Para de comer gordura! Para de comer fritura! Para, nananana, porque isso não faz bem para sua saúde. E aí, gente, eu fico só enrolando. E hoje eu acordei rouca. Acordei rouca por quê? Porque eu não estou cuidando da minha alimentação. Entreguei jejum de Daniel tem 3 dias. E aí eu voltei a comer bacon, voltei a comer tudo que precisa. E hoje eu tô rouca. Mas eu creio que Deus ele não tá falando isso. Não é porque Deus tá sendo egoísta e falando assim, você é uma propriedade exclusiva minha. A partir de agora eu quero ditar o que você pode e o que você não pode comer. Quando Deus ele começa a tratar particularidades com você, é porque ele tem algo para tratar separado no seu coração. O fato de eu ter sido desobediente à voz de Deus e não restringir a comer a gordura que Deus não está pedindo para eu poder comer, talvez ele só está falando assim, olha, eu quero que você cuide melhor da sua saúde. Isso pode ser prejudicial a você. Bom dia, Cacauzinha. Bom dia, Polly. Bom dia, pessoal, que Deus abençoe o dia de vocês. Nós estamos aqui na introdução do capítulo 5 e eu tô falando de uma experiência que Deus me deu quando ele me pediu para me parar de comer fritura e eu estou postergando em obedecer a essa voz, porque fritura é gostoso demais. Quem que não gosta de batata frita, gente? Eu amo batata frita. Só que eu tô vendo que isso está sendo prejudicial à minha saúde. Então, quando Deus ele trata
da multidão e dos discípulos, a multidão só quer aquilo que Jesus ele pode oferecer e ela vai pegar e vai embora. Mas os discípulos, ele obedece os mandamentos do Pai. Os discípulos são aqueles que estão perto, são aqueles que querem desfrutar de algo a mais de Jesus. Quando Deus ele deu o direcionamento para o povo lá atrás, o povo dele não comer a carne de porco, era porque Deus estava falando assim, vocês são meus e a partir de agora eu vou ditar o que vocês podem ou não podem comer? Não. Quando Jesus falou para o povo não comer a carne de porco, era porque era uma carne suja, era uma carne que precisava ser feita com mais cuidado, com precisava ser bem elaborada. Porque era uma carne que podia vir com doenças. Então, quando Deus ele te pede algo, não é porque ele quer ser egoísta na sua vida e falar assim, eu sou ditador, a partir de agora você não vai fazer mais isso. Mas ele está falando assim, filho, me deixa cuidar de você em detalhe, me deixa cuidar de você nas particularidades, porque você não é multidão, você é discípulo, e o discípulo ele caminha perto, o discípulo ele prova do bom, o discípulo ele prova do cuidado de detalhes. Então existem dois públicos aqui, existe a multidão e existe os discípulos. E quem você é nessa manhã? Ou quem você quer ser? Quem que você quer ser nessa manhã? Você quer ser multidão que prova de milagres, prova das maravilhas, ouve Jesus, a multidão ela escuta os ensinamentos de Jesus, ou você quer ser os discípulos? Os discípulos, eles foram moldados pelo caráter de Cristo. Eles entraram ali como meros pescadores, como cobradores de impostos, eles entraram ali com as características que eles carregavam diante da sociedade. Só que com o passar do tempo, os discípulos caminhando com Jesus, eles vão tendo o caráter transformado. O Pedro aqui, que foi chamado, que era pescador de homem, Simão Pedro, aquele que negou Jesus por 3 vezes, é o mesmo que no final lá da carreira dele, depois de Jesus ter ido para a glória, ele leva 3.000 almas, mais de 3.000 almas, a se converterem ao Evangelho, a mostrar Jesus para essas pessoas. O mesmo Pedro que nega é o mesmo Pedro que leva 3.000 almas a conhecer Jesus. Então, os discípulos, ele tem caráter transformado. Talvez hoje você olha para sua vida e você não vê nenhuma qualidade, nenhuma característica atrativa, mas caminha com Jesus. Quando eu vejo alguém na presença de Deus com dificuldade de guardar um mandamento, com dificuldade de ter caráter transformado, eu nunca vou chegar para ela e vou falar assim, olha, você é um mentiroso, você é um fofoqueiro, você é um ganancioso, você é isso, aquilo, outro, e pau, papapá. Eu não vou falar. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou falar assim, caminha umas milhas comigo e com Jesus. Vamos caminhar junto? Eu oferecer aquela pessoa para caminhar junto comigo com Jesus, porque só Jesus pode transformar caráter, mas Jesus transforma caráter daquele que quer ser discípulo. Jesus não transformou caráter da multidão. Havia 10 leprosos que foram curados por Jesus, 9 foram embora, 1 voltou. Jesus não muda caráter de multidão. Jesus muda caráter de discípulo. E quem você quer ser nesta manhã? Se você quiser ser a multidão, talvez você vai entrar aqui hoje no estudo de Mateus e vai falar assim, não quero estudar mais não. Porque você viu, olhou, não gostou e foi embora. Mas talvez você vai ser um discípulo e vai falar assim, não estou entendendo a princípio, mas eu quero ser discípulo. Discípulo tem caráter mudado. Talvez com Mateus 5 você não seja mudado, mas com Mateus 6, 7, 8, 9, 10, na hora que chegar no final, você vai conhecer mais de Jesus e você vai ter o seu caráter transformado. Por quem? Por uma verdade que liberta. Esses são os discípulos. Os discípulos, eles gostam de aprender. Os discípulos não saíam de perto de Jesus. Os discípulos andam com quem exala de Cristo. Muda suas companhias. Do contrário, você será uma mera multidão. Vai ouvir falar de Jesus, vai provar dos milagres, vai provar da prosperidade, mas não vai desfrutar da paternidade de Deus. E aí Jesus ele vai começar a ensinar. Ele estava lá, diante da multidão, diante dos discípulos, e ele começa a falar com os discípulos dele. Olha aqui que Jesus começa a falar. Versículo 3. Felizes os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhes pertence. Em outra tradução vai falar bem-aventurado. Pode ser felizes ou bem-aventurado. Talvez na sua tradução esteja assim. Bem-aventurado são os pobres de espírito. Felizes.
alegres, são os pobres de espírito. E quando a Bíblia fala de pobres de espírito, ela não está se referindo a uma pessoa miserável em condição física, mas o pobre de espírito, a tradução real, ela vai falar que é ópticos. E o óptico significa depender completamente de Deus. Bem-aventurado aquele que depende completamente de Deus, porque deles pertence o reino dos céus. O que é depender completamente de Deus? É você não tomar atitudes, não decidir nada sem participar de Deus. Sem falar, Pai, como eu preciso totalmente do Senhor, eu dependo do Senhor, então me mostra o caminho a ser seguido. Então esse é o pobre de espírito. Pobre de espírito não é aquele que não tem conhecimento de nada, não. Pobre de espírito é aquele que reconhece, que depende de Deus. A tradução do original vai falar que ópticos é o mesmo que miserável, aquele que está na posição de mendigar. Então nós estamos na posição de mendigar, mas de Cristo. Nós entramos nessa posição de falar, Pai, como eu preciso do Senhor. Esses são os pobres de espírito. Você quer pertencer ao reino dos céus? Seja pobre de espírito. Reconheça nessa manhã que você é dependente completamente do Pai, completamente de Deus. Versículo 4. Bem-aventurados que choram, felizes os que choram, pois eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Essa é o que fala na NVI. Gente, o que é você ser consolado? O que é você você chorar, você lamentar? É você estar extremamente inconformado com as trevas. Bem-aventurado aqueles que lamentam, aqueles que planteiam e falam, eu não aguento mais a injustiça desse mundo. E ali você será consolado. Nós estamos aqui aprendendo as bem-aventuranças. Primeiro, bem-aventurado os pobres de espírito, os que dependem completamente de Deus. Bem-aventurados que choram, os que lamentam, aqueles que estão indignados com o pecado, com aquilo que está acontecendo no mundo, porque esses serão consolados. Esses recebem do Senhor um conforto. É muito bom quando a gente sofre uma injustiça nessa terra e a gente vira e fala assim, Pai, eu preciso de um consolo vindo do Senhor. Eu preciso de uma palavra vinda do Senhor. E quando Deus libera palavras sobre a nossa vida, nós somos consolados. Bem-aventurados os que lamentam pelo pecado. Aqueles que falam, Deus, eu não estou aguentando mais a perversidade desse mundo. E Deus vem com refrigério sobre a sua vida. Qual a sua Bíblia de estudo? A minha é a NVT. Essa aqui, olha. Eu uso essa. Chama, deixa eu ver. Bíblia Sagrada Fé Ilustrada. Ela tem um espaço para estudo e a tradução é a NVT. Maravilhosa, prima. E minha prima tá boazinha. Que felicidade ter você aqui na live, viu? Fique à vontade, seja bem-vinda. Nós estamos estudando Mateus hoje. Mateus 5 e 7. Estamos lá no versículo 5 agora. Versículo 5. Felizes os humildes, pois eles herdarão a terra. Outra tradução vai dizer, felizes são os mansos, né? São as pessoas que se humilham, pessoas que estão dispostas a abrir mão do seu direito. Gente, quando a gente começa a ver as bem-aventuranças, elas não condiz com o que o mundo diz. Porque o mundo fala, você não pode chorar. O mundo fala, você precisa ser forte. O mundo fala, você precisa ser rico. Você não tem que ser pobre de espírito. Você tem que ser rico. Aprenda a depender naquilo que você tem. Aprenda a confiar no seu conhecimento. Se você for sábio, você vai ter tudo. Se você ter conhecimento, se você tiver conhecimento, você vai obter sucesso. A palavra que o mundo fala é que você não deve chorar, que você deve ser rico em conhecimento, confiar nos seus conhecimentos, na sua sabedoria. Você não pode ser manso. Hoje, a palavra do mundo é seja intrépido. Muitas pessoas hoje gostam de quando você entra numa live, você faz uma pergunta para uma pessoa e ali a pessoa te responde com intrepidez e te lança uma resposta dura e você fala, uau, como essa pessoa é o máximo. Mas a palavra diz que bem-aventurado são os mansos. Manso, gente, sabe o que é uma pessoa mansa? A pessoa mansa, ela não ira. A pessoa mansa, ela é pacífica. A pessoa mansa é aquela pessoa gostosa da gente ficar perto. Lá na nossa igreja tem uma pessoa que é mansa, que é o pastor Roberto. Gente, eu nunca vi uma pessoa mansa igual o pastor Roberto.
Ele é um pastor lá da nossa igreja, a igreja que eu participo, ela chama Vida por Vidas, e lá tem o pastor Roberto. A gente pensa num pastor manso. Ele manda um áudio pra gente e o áudio dele começa assim: bom dia, filha, que Deus abençoe a sua casa. Ele sempre pergunta assim: como é que tá sua companheira de guerra, Cacau? E como que está a sua família em Itabirito? Manda um abraço pra sua família, que Deus abençoe a sua saúde. É uma pessoa mansa. Antes dele entrar no assunto que ele quer tratar com a gente, ele abençoa. Ele pergunta se tá tudo bem. A Lívia, que mora aqui comigo, a Lívia tá na casa da mãe dela, né, lá em Carmo do Cajuru, já faz meses. E toda vez que o pastor Roberto ele manda uma mensagem, ele fala assim: cadê a companheira Lívia? É uma pessoa que é mansa. Gente, quando a gente está do lado de uma pessoa mansa e humilde, é gostoso. Jesus, ele era manso. A pessoa mansa é aquela pessoa que não responde com intrepidez e fala assim, ó, pá! Você pergunta uma coisa, rapidamente ela já se opõe. O manso, ele tem tranquilidade, ele tem uma bondade, sabe? O manso, ele conversa com gentileza, com educação. E a palavra está falando, felizes os humildes, os mansos, pois eles herdarão a terra. Se você quiser fazer uma anotação, escreve assim do lado, ser humilde é abrir mão do direito e focar naquilo que é de dever. Já foi o que Jesus fez. Jesus abriu mão do direito dele e focou naquilo que ele precisava fazer. E ele precisava salvar toda uma humanidade. E Jesus se humilhou. Foi isso que ele fez. Versículo 6. Felizes os que têm fome e sede de justiça, pois eles serão saciados. Na NVI. Quem tem fome e sede de justiça, pois eles serão satisfeitos. Na King James. Versículo 6. Abençoados são os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Fome e sede de justiça. Desejo por ser um discípulo cheio de justiça de Deus. Fome e sede, gente. Quando a gente está com fome e sede, a gente não para. A gente quer beber a água, a gente quer matar ali a nossa fome. Sede por justiça. Gente, essa justiça não é uma justiça terrena. Não é uma justiça segundo a vontade do homem, mas é uma justiça, é uma busca por justiça de Deus. É você ter paz que quando você passar por uma situação difícil, Cristo ele vai entrar com justiça celestial. E não você ficar ali sem dormir, incomodado, querendo fazer a justiça com as suas próprias mãos. Gente, a nossa justiça ela é muito ruim. Ela é muito ruim. Mas a justiça de Deus ela é bondosa, ela é misericordiosa. Aí versículo 7 vai falar: bem-aventurados, felizes os misericordiosos, pois eles serão tratados com misericórdia. O que é você ser misericordioso? Ser misericordioso é você reconhecer que você é tão falho quanto o seu irmão, que na mesma medida que você precisa liberar um perdão, que na mesma medida que você precisa ter misericórdia com alguém, é a medida que você precisa para a sua vida. Nós precisamos de misericórdia para com Deus. Nós sabemos que nós não somos melhores. Isso é você saber ser misericordioso, porque ali você vai alcançar também essa misericórdia do Pai. Felizes os que têm o coração puro, pois eles verão a Deus. O que é ter um coração puro? É você focar naquilo que está dentro. Você focar naquilo que vem do seu coração. Você limpar o seu coração todos os dias. Por quê? Porque o nosso coração é mau. O que encanta não é o que nós vemos por fora. O que encanta não é a saia, não é o terno, não é a gravata, mas o que encanta é um coração puro, um coração que está disposto a servir a Deus em excelência, em totalidade. Enquanto você encontrar com alguém, você puxar o lado bom daquela pessoa. Tem gente que quando você encontra com ele só murmura, ele só lamenta, ele só fala mal das pessoas. O coração puro, o limpo de coração, é aquela pessoa que consegue ver além do que está diante dos olhos dele. É você conseguir acessar o coração do seu irmão e falar assim: olha como é que o coração dele é diferenciado. Sabe? E isso é você ser uma pessoa de coração puro. A pessoa de coração puro, ela não põe maldade nas coisas. Ela olha com o olhar do céu. E aí eu te convido a fazer essa oração nessa manhã. Pai, me dê um coração puro, me dê um coração limpo, um coração que é mudado de dentro para fora e não um coração que é visto de acordo com o que os olhos veem.
Não foca naquilo que é de fora, foca naquilo que é dentro e você alcançará um coração puro. Felizes os que promovem a paz, pois eles serão chamados filhos de Deus. Quem são esses? Quem são esses que são chamados filhos de Deus? Os pacificadores. Ô, gente, caminhar perto de pessoa pacificadora é bom demais. Quando você chega perto de uma pessoa que ali está um ambiente de treva, um ambiente de briga, e aí chega uma pessoa pacificadora, alguém para acalmar aquela confusão, aquele atrito. Esses são os agentes de paz e essas pessoas são chamadas filhas de Deus. Você quer ser chamado dessa forma? É o que a palavra está nos ensinando. Eu fico imaginando, gente, Jesus ele falando isso lá na montanha, ele sentando e falando assim, gente, deixa eu ensinar algo para vocês. Tudo aquilo que o mundo falar que é uma mentira. O que eu te digo é uma verdade. Bem-aventurados os pacificadores. Não fica tramando guerra, não. Sai do meio da roda daqueles que ficam brigando o tempo todo. Bem-aventurado aqueles que têm misericórdia. O mundo vai falar assim, não cobra, porque te passaram para trás, passa para trás também. Não aceita fazer isso, não. Mas Jesus vai falar assim, se alguém te pedir a capa, dá a túnica. Se alguém bater de um lado, dá o outro. O pai ele vai ensinando completamente o oposto daquilo que o mundo nos ensina. Então nessa manhã se tem algo que eu quero para te falar, eu poderia encerrar por aqui, ande na contramão desse mundo. O mundo está falando para a gente ser algo que o céu não declara que é uma verdade. O mundo fala para você confiar no seu eu, para você confiar no seu conhecimento, na sua faculdade, na sua profissão, mas Jesus está falando assim, aprenda a depender de mim, eu sou suficiente na sua vida. É isso que o Pai está falando. Felizes são aqueles que são perseguidos por causa da justiça, pois o reino dos céus a eles pertence. O que é isso? É você ser perseguido por Cristo. É você abrir mão do seu conforto. É de alguém falar assim, por conta de Cristo, você ser prejudicado na empresa. Tem gente que se falar que é cristão, é perseguido. Eu vou falar que na faculdade, eu fui perseguida pelo fato de ser cristã. Eu fiz geologia, e geologia é uma faculdade onde as pessoas não acreditam em Deus. E por várias vezes, eu tive que confrontar um professor ou outro. Gente, ser cristão na faculdade é eu abrir mão numa prova e falar que a água não veio dos pequenos meteoros que caíam na Terra. Vocês têm noção do que é passar por isso? Mas eu sabia que abrir mão daquela questão não ia prejudicar a minha nota no final da faculdade. O meu conhecimento não estava naquilo, mas eu tive que falar a verdade em prova. E na faculdade eu tive que confrontar professor que falava que Jesus foi um mercenário. Confrontar professor que falava que Jesus foi um soldado romano. Jesus não foi soldado romano. Jesus ele foi Deus encarnado. E eu confrontei. Tinha momento de ficar calado, tinha momento de falar. Mas eu nunca deixei de ser perseguida por conta de uma verdade que é Cristo. Tem gente no trabalho passando por agente secreto. Porque não pode falar que é crente, porque se falar que é crente vai ser perseguido. Pessoas com medo aí agora de um governo, talvez do governo Lula, porque o Lula ele apoia princípios que não condiz com a palavra de Deus e as pessoas estão temendo a esse governo e não se querem pronunciar e falar que são cristãs, porque tem medo de fechar a igreja, tem medo de Lula falar que não pode mais falar de Cristo. Olha, gente, não tema ao homem. Nós precisamos pregar a verdade a tempo e fora de tempo. Nós precisamos caminhar perseguidos ou não perseguidos. Vai ter uma palavra, vai ter uma parte na Bíblia que essa parte, ela arranca suspiro minha, que é que fala assim, a alguns são dados o privilégio de padecer pelo Evangelho. Sabe o que é o privilégio? É o privilégio de morrer por conta de Cristo. Não é todo mundo que vai ter esse privilégio, não. Aí você olha e fala assim, gente, morrer por Cristo não é privilégio, não. É privilégio. Não é todo mundo que vai ter uma arma na cabeça apontada e falar assim, nega Jesus ou morre. A palavra está falando que isso é um privilégio. A alguns é dado o privilégio de sofrer em prol do Evangelho. Eu quero ser essa. Eu quero ser essa que se um dia tiver que ser perseguida, que seja perseguida por conta de ficar no prejuízo, por conta de Cristo.
Porque o reino dos céus a eles pertence. Eu não tô nem aí por conta desse reino da terra. Eu quero um dia chegar lá no céu e Cristo falar comigo assim: vem, filha amada, pode entrar, porque esse reino a ti pertence. É isso que eu almejo. Sabe? É tudo que eu quero. Felizes são aqueles, né? Felizes são vocês quando por minha causa sofrerem zombaria, perseguição e quando outros mentirem, disserem todo tipo de maldade a seu respeito. Alegrem-se e exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. E lembrem-se de que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma. Jesus está chamando a nossa atenção e falando assim: não precisa preocupar não, filho. Tem gente falando mentira de você? Tem gente te caluniando? Não preocupa. Breve eu voltarei e a sua recompensa está guardada comigo. Aleluia! Glória a Jesus! Glória a Jesus, porque a nossa recompensa está guardada nele. Ele virá para nos buscar e ele falar: vem, filho amado, vem, filha amada. Entra, o reino está aqui posto diante de você. Você não precisa mais sofrer nesse mundo. É isso que a palavra está nos ensinando. Versículo 13. Aí aqui ele vai terminar as bem-aventuranças. As bem-aventuranças, ela anda na contramão do mundo. E agora Jesus vai continuar falando o seguinte. Ele vai falar: ensino sobre ser sal e luz. Vocês são sal da terra, mas se o sal perder o sabor, para que servirá? É possível torná-lo salgado outra vez? Será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não serve para mais nada. Se vocês são luz do mundo, é impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sobre um cesto, pois pelo contrário, ela é colocada num pedestal, de onde ilumina todos os que estão na casa. Da mesma forma, são as suas boas obras, elas devem brilhar para que todos as vejam e louvem ao Pai que está no céu. Aqui Jesus está fazendo uma chamada para sermos sal da terra e luz do mundo. Gente, no passado, o sal ele servia para preservar os alimentos, ele servia o mesmo que conservante. Então o povo pescava muito naquela época, então não tinha geladeira. E como é que eles guardavam os peixes? Eles colocavam os peixes no sal, porque o sal servia para conservar, ou seja, guardar para não perder. Hoje a palavra está falando que nós somos sal da terra. A primeira funcionalidade do sal naquela época, e até hoje serve da mesma forma, a primeira funcionalidade é conservar. A segunda funcionalidade do sal é temperar. Então o que Jesus está falando? Você conserva e você tempera. Você faz com que as pessoas não se percam. Você traz sabor. Olha que delícia! Que coisa boa! Coisa boa escutar que nós somos tempero dessa terra, nós somos os conservantes nessa terra, ao mesmo tempo, gente, que a palavra ela vai falar assim: olha, você tem que ser aquele que repreende o pecado. A palavra ela vai ser um pouco ofensiva àqueles que não querem mudar comportamento. Virar para uma pessoa e falar assim: abre sua carteira aí, seja generoso, oferta aí. Isso dói para quem não é generoso. Para quem é mentiroso, quando você vira para ele e fala assim: para de mentir, é ofensivo para ele. Mas é tão gostoso andar do lado de quem anda na verdade. Esse é o sabor, esse é o tempero. Gente, estar do lado de pessoa generosa é gostoso demais. Você ser abençoado pela pessoa generosa. Você pedir para a pessoa ser generosa é ofensiva, mas você andar do lado do generoso é gostoso. Você falar que a pessoa não pode mais mentir dói nela, mas você andar do lado da pessoa que fala a verdade é bom demais. Ao mesmo tempo que nós somos sal para conservar, para falar essa ofensa, para falar para a pessoa sair do pecado dela, nós somos gostosos de andar porque nós andamos em verdade, nós andamos com generosidade. Outro dia nós estávamos brincando aqui em casa, eu e Cacau, às vezes a gente, pra quem não sabe, a Cacau é minha companheira de guerra, a Cláudia Augusta aí, a gente divide muitas coisas, a gente mora junto, a gente faz compra junto e aquela coisa toda. E a gente estava brincando sobre ganhar na Mega Sena. E hoje, quando a gente vai no supermercado, fica aquela briga assim: não, pode deixar que eu pago.
Aí ela fala, não, pode deixar que eu pago. Não, pode deixar que eu pago. E no final, quem paga é quem tirar o cartão primeiro. Ou quem abriu o Pix na hora primeiro. É sempre assim. Tem uma briga pra pagar. Aí ela falou assim, não, amiga, já pensou se a gente ganha na Mega Sena? Se a gente ganhasse na Mega Sena, ia ser uma porrada toda vez, né? Uma briga toda vez pra poder pagar a conta. Mas isso é o quê? Isso é um lugar que nós alcançamos no Senhor. Porque o nosso Pai, ele é generoso. A palavra vai falar que é melhor dar do que receber. A posição de quem dá é de quem tem. Então, se você é generoso, é porque você tem, sabe? É esse lugar que nós precisamos alcançar no Senhor. Nós somos sal da terra. Nós somos luz do mundo. A palavra está dizendo que não se pega uma lamparina e esconde ela dentro de um cesto. Muito pelo contrário, coloca ela num ponto alto da cidade, num ponto alto da casa, para que ela possa iluminar toda a casa. Eu quero declarar sobre a sua vida, essas 27 pessoas que estão me ouvindo aqui, você é luz do mundo. Vai para um lugar para ser visto. Começa a exalar dessa luz que está dentro de você. Começa a exalar desse sal que está dentro de você. Começa a temperar os lugares por onde você passar. Começa a lançar tempero. Começa a falar do amor de Jesus. Começa a falar e declarar das coisas que você carrega. Começa a transmitir dessa essência. Não tenha medo de ser o sal para conservar. O sal para conservar, ele vai ofender antes de temperar. O sal para conservar, ele vai falar assim, para de ser esse ganancioso, para de ficar olhando só pro seu umbigo, para de ficar falando mentira, para de ficar passando as pessoas para trás, para de ficar desejando a mulher do próximo, o homem do próximo, para de ficar colocando pessoas na sua frente para subir em cima delas. Aí você está sendo ofensivo, mas vai ser bom o resultado que isso vai causar, viu? Seja sal dessa terra, seja luz desse mundo. Foi para isso que Jesus, ele nos chamou, ele está ensinando aqui. No Sermão da Montanha, Jesus está nos ensinando a ser sal e luz dessa terra. Ensino sobre a lei, versículo 17. Não pense que eu vim abolir a lei de Moisés ou os escritos dos profetas, eu vim cumpri-los. Eu lhes digo uma verdade, enquanto o céu e a terra existirem, nem a menor letra ou o menor traço da letra desaparecerá, até que todas as coisas elas se cumpram. Portanto, quem desobedecer até o menor mandamento e ensinar outros a fazer o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Mas aqueles que obedecer à lei de Deus, os ensinamentos e ensiná-las, será considerado grande no reino dos céus. Eu os advirto, a menos que a sua justiça supere muito a justiça dos mestres, da lei e dos fariseus, vocês jamais entrarão no reino dos céus. Aqui Jesus está falando acerca de ensinar a lei. Ele está falando o seguinte, gente, eu não vim para poder tirar nenhuma palavra que os profetas falaram. Eu vim para cumprir tudo aquilo que está escrito. E nenhum tio, nenhum N, nenhuma letra dos meus mandamentos vai ser revogado. Eu não vim para tirar, nem o menor mandamento será tirado. O que ele está falando? Eu quero só instruir vocês a entrar num lugar de ensinamento e de obediência. Eu quero que vocês façam além daquilo que foi proposto, além daquilo que foi pedido. Confia que eu, Cristo, sou o Salvador, caminha em cima dessa palavra e se você quiser ser grande no reino dos céus, ensina tudo isso que eu estou propondo para vocês. A palavra está falando que aquele que quiser ser grande no reino dos céus tem que ensinar pessoas. Eu fico até rindo aqui internamente, porque eu estou ensinando. Gente, se eu estou ensinando é porque, já não é o lugarzinho pequeno mais. Você quer ter um lugar maior no reino dos céus? Começa a ensinar. Ensinar o quê? Ensinar a verdade. Mas a palavra está falando, ai daqueles que ensinar, tirando uma sequer palavra dos meus mandamentos. Então, se você quer ser maior no reino dos céus, obedeça a Deus, permaneça em seus mandamentos, viu? Versículo 21. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados? Não mate. Se cometer homicídio, estará sujeito a um julgamento. Então, o mandamento no passado era, você não deve matar, porque se você matar, você está sujeito a julgamento. Jesus falando aqui agora, porém, lhes digo, basta irar-se contra alguém para que esteja sujeito a julgamento. Meu Deus, isso aqui é forte demais, né? Isso aqui faz até se engolir seco, assim,
Você dá uma engolida seca, você respira e fala, e a palavra continua. Quem xingar alguém de estúpido corre o risco de ser levado ao tribunal. Quem chamar alguém de louco corre o risco de ir para o inferno de fogo. Portanto, se você estiver apresentando uma oferta no altar do templo e se lembrar de alguém que tenha algo contra você, deixe a sua oferta ali no altar. Vá reconciliar com a pessoa e então volte a apresentar a sua oferta. Meu Deus. Pega seu marca-texto aí, vamos grifar isso. Se alguém está matando, antes cometia um pecado, estava sujeito a julgamento. Porém, alguém se irá, esse será julgado. Quem chamar alguém de estúpido vai para o tribunal. Louco vai para o inferno. Se alguém tiver que apresentar uma oferta diante do altar, conserte com o irmão. Gente, isso é forte. Antes a palavra estava falando que aquele que matar, esse será julgado. Esse vai ser condenado. Esse terá uma sentença. Porém, eu vos digo, Jesus falando, eu estou dizendo, se você irar contra o seu irmão, você já cometeu pecado. Você já está ali no ponto do julgamento. Então alguns vão falar, muitas pessoas vão dizer assim, ai, a graça veio para nos livrar do pecado, a graça veio para nos livrar da lei. Muito pelo contrário, a graça ela é um pouquinho mais elevada do que a lei, porque na lei falava-se que aquele que matar alguém, esse comete pecado. A palavra nos diz hoje que aquele que irá contra o irmão, esse já cometeu um pecado. Aquele que suscita a raiva contra o seu irmão, né? Aquele que está ali já intentando algo contra o seu irmão, mesmo que em pensamento, esse já pecou. Gente, a lei, ela estava com um padrão. A graça, ela eleva esse padrão muito mais. Andar na graça é você vigiar para o lado que você olha, o que você pensa, o que você come, o jeito que você fala. A graça, ela eleva o padrão. E aqui ele está falando o seguinte, Jesus está falando que a oferta ela é muito importante, mas ele está falando que o estar bem com seu irmão não é mais importante que a sua oferta. Tem muitas pessoas aí ofertando, mas não conversa com o irmão, não conversa com o pai, não conversa com a mãe, tá brigado com não sei quantas pessoas dentro da igreja ou dentro do seu trabalho, dentro do seu meio de convivência. Jesus está falando assim, larga a sua oferta no altar se você não consertar com aquela pessoa que tem algo contra você. Talvez não foi nem você que fez algo contra aquela pessoa. Talvez aquela pessoa fez alguma coisa contra você e hoje ela não conversa porque ela não quer conversar com você. Aí eu te falo, você vai ter que consertar com seu irmão. Chega lá perto dele e fala assim, me perdoa, meu irmão. Mesmo você não sendo a pessoa que ofendeu, porque a palavra está falando assim, ó. Se você está apresentando uma oferta no altar do templo e lembrar que tem alguém que tem algo contra você, alguém. Não é você que tem algo contra alguém, não. Se você lembrar que alguém tem algo contra você, largue a sua oferta no altar. Vai consertar com seu irmão e depois você volta e oferta. Por quê? Do contrário, Deus não recebe a sua oferta. Deus está falando o seguinte, não adianta, meu filho, você querer entregar algo para mim se você tem uma ruptura com alguém dentro do meu corpo. Cristo está falando assim, nós somos um. Se você tem algo contra esse dedinho aqui, ó, pra que você está querendo acrescentar nesse corpo? Pra que você está querendo me dar algo se você tem algo com esse dedinho aqui? Você não está sendo um. Conserta com seu irmão, sabe? Não adianta você querer ofertar sem você estar bem com seu irmão. As bem-aventuranças são poderosas, libertadoras, mas tem que ter atitude. É toda a palavra, né, Rodrigo? Toda palavra que a gente vai ouvir, ela precisa ser acompanhada de prática, porque do contrário, você só vai conhecer, mas não vai conseguir praticar. A sabedoria de Deus é você ouvir a palavra e você praticar ela. Essa é uma verdadeira sabedoria. Então é isso que o Senhor ele espera de nós. Nós vamos agora lá para o versículo 25. Quando você e o seu adversário estiverem no caminho do tribunal, acerte logo as suas diferenças. Do contrário, pode ser que o acusador o entregue ao juiz, e o juiz ou um oficial, e você seja lançado na prisão. E eu lhes digo a verdade, você não será solto enquanto não tiver pago o último centavo. É com esse versículo aqui que eu vou dar alguns respaldos. Tem gente que acha que tudo se resolve na justiça. Você vai ter que escolher qual justiça que você quer empregar.
Tem vezes que você vai ser recompensado pela justiça aqui da terra. E tá tudo certo se você quer a justiça da terra. Mas eu quero te lembrar que existe uma justiça celestial. E muitas das vezes, ficar com prejuízo aqui na terra simboliza ganhar algo no céu. Simboliza ter algo eterno com o Senhor. Então, se você está passando aí por algum momento em que você tem uma desavença com alguém, escolha conversar. Escolha resolver você mesmo a diferença. A palavra está falando, se você estiver indo no caminho do tribunal com uma pessoa, retrate, conserte com ela. Quando a Cacau ela formou, eu lembro que tudo eu queria levar na justiça. Tudo. Teve um dia... Deixa eu contar essa situação pra vocês. Teve um dia que eu cheguei na Riachuelo e aí a moça, eu tava comprando um colar e eu gostei muito de um colar. E aí eu tava comprando, já ia pagar no caixa, a moça virou pra mim e falou assim, olha, tem um cartão pré-aprovado pra você. Você quer fazer o cartão? Vai ter desconto e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. Gente, aí eu falei, quero, tá, tudo bem, vou fazer o cartão. Na hora que chegou lá, ela foi passar o meu cartão, ela pediu mais informações e ela falou assim comigo, olha, o seu cartão não foi aprovado. E tá. Gente, mas subiu em mim uma raiva, uma ira que eu falei assim, que vontade de matar essa menina. Eu não pedi cartão. Por que ela tá me oferecendo cartão? Virou pra mim e falou que meu cartão tava pré-aprovado. Agora não aprovou meu cartão? Eu falei, Cacau, isso é justiça, não é? Dá pra levar na justiça, né? E eu ficava, vou levar na justiça? Não podia viver uma circunstância que eu queria levar alguém na justiça. Se eu tivesse feito direito, gente, com toda certeza, antes de eu alcançar a sabedoria nessa palavra, eu ia levar um tanto de gente na justiça. Porque a Cacau tava comigo no caixa do supermercado, eu vi uma situação e falava assim, isso aqui dá justiça, não dá? Tudo dava justiça. Por quê? Porque o meu senso de justiça é alto. Porque o senso de justiça do ser humano ele é alto. Nós queremos fazer justiça com as nossas próprias mãos. Mas eu quero te dizer, ficar com prejuízo nessa terra é ganhar algo eterno para o Senhor. É ganhar algo maior lá no céu, né? E a palavra está falando isso. Você precisa aprender a ficar com o prejuízo. Versículo 27. Vocês ouviram o que foi dito? Não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo, quem olhar para uma mulher com cobiça já cometeu adultério em seu coração. Olha como é que a lei ela pedia um ponto e como é que a graça ela pede outro. Vocês ouviram o que foi dito? Aquele que deitar, né, com a mulher, esse comete adultério. Porém, aquele que olhar, né, eu digo agora, aquele que olhar para uma mulher com cobiça, você olhar e falar assim, nossa, que aviãozinho, né? Nossa, que tantão, já cometeu adultério em seu coração. Se o olho direito te leva a pecar, arranque-o. Porém, e jogue fora. É melhor você perder uma parte do corpo e do que ser todo lançado no inferno. É até engraçado, né? É melhor você ficar sem um olho na terra, sem uma mão nessa terra, do que você ter seu corpo todo no inferno. Se a mão direita te leva a pecar, corte-a, jogue fora. É melhor perder uma parte do corpo do que ter todo o corpo lançado no inferno. A palavra está dizendo que é melhor você ficar sem uma partezinha do seu corpo do que você ter todo o seu ser, toda a sua alma lançada fora. Ou seja, de você ficar pecando, porque tem gente que rouba. É melhor você cortar sua mão, porque nunca mais você vai roubar, do que você continuar nesse ato, permanecer nesse pecado e ser lançado no fogo eterno. É muito melhor. Eu creio que muitos não fazem isso no literal. Ninguém vai arrancar os seus olhos, mas a palavra está falando assim, olha, aquilo que você vê, aquilo que você cobiça, pode te levar para o inferno. Então trabalhe o seu olhar, trabalhe os seus olhos. A partir de hoje, sabe? Vê as palavras que você fala, as palavras que saem da sua boca, o olhar que você dá ao mundo. Não dê um olhar de qualquer forma, não dê um olhar pecaminoso, né? Pessoas que permanecem em pecado e não estão nem aí em se portar, em mudar, né, a atitude, em transformar a atitude. Jesus está falando acerca disso. É melhor entrar sem uma parte do membro do que ter todo o seu corpo lançado no inferno. Versículo 31. Também foi dito, quem se divorciar da esposa deverá conceder-lhe um certificado de divórcio. Eu, porém, lhes digo, quem se divorcia da sua esposa, exceto por imoralidade,
a faz cometer adultério. E quem se casa com uma mulher divorciada também comete adultério. Jesus está falando o seguinte: no passado, se você tinha um problema com a sua esposa, não estava gostando de conviver com ela, você podia chegar lá e dar a ela um certificado de divórcio. Aí ele está falando assim, ó: eu, porém, lhes digo que quem se divorcia da sua esposa, exceto por imoralidade sexual, faz cometer adultério. Jesus está falando aqui, olha, seja a sua palavra sim, sim, não, não. Gente, eu não vou entrar aqui nessa questão de casamento de novo, de divórcio, porque é um assunto extenso e dá um pano para manga. Não vou entrar não, mas eu compreendo a palavra aqui da seguinte forma: seja sua palavra sim, sim, não, não. Hoje eu sou solteira, eu tenho como escolher com quem eu vou casar, mas a partir do momento que eu vou escolher com quem eu vou casar, eu não tenho como falar assim, eu não quero ficar casado mais não, vou lá e vou me divorciar. Ele estava falando, no passado, você podia até pegar e dar um certificado de divórcio, mas agora, exceto por imoralidade sexual, exceto por adultério, você não vai descumprir esse mandamento. É isso que a graça fala. Uns vão dizer que a lei, ela era mais pesada do que a graça, que a gente não consegue cumprir a lei. Antes a lei falava que você podia dar um certificado de divórcio, mas Jesus vem falando assim, vai ficar casado. Olha, Deus não pede para ninguém casar com ninguém, né? Paulo vai falar assim, ó, aquele que... Se eu posso dar um conselho, que fique como eu, que não case. Mas aquele que se casar, que não se separe. Hoje o mundo tá falando assim, eu vou casar e se não der certo a gente separa. Jesus fala, não separa, a não ser por imoralidade sexual. O problema é que hoje as pessoas elas são levadas de acordo com seus desejos, de acordo com a sua vontade. Você quer casar pra você fazer sexo, você não faz sexo, você quer separar. Aí você viu que o casamento ele era além de sexo. O casamento ele tinha que ter uma união. O casamento ele tinha que ter uma compatibilidade. E aí você viu que você casou com uma pessoa que tem um jugo desigual que você. Aí esse jugo desigual te faz brigar com essa pessoa todo dia. Jesus te pediu para casar com essa pessoa? Não. Vai ter que ficar casado? Vai ficar casada. Por quê? Você pediu participação de Deus para poder casar? Mas por que agora para separar você não quer pedir? Você tá falando, Deus, vou separar porque eu não aguento mais viver junto? Tem um tanto de gente fazendo essa mesma coisa. Não pede opinião para Deus para entrar pela porta. Mas na hora de sair fica assim, Deus me ajuda a sair. Deus me ajuda a sair. É isso que a palavra tá falando, ó. Não sou eu não, tá? Tô só aqui, ó, lendo. Também foi dito, quem se divorciar da esposa deverá conceder-lhe um certificado de divórcio. Eu, porém, lhes digo, quem se divorciar da sua esposa, exceto por imoralidade, faz cometer adultério. E quem se casa com uma mulher divorciada também comete adultério. Ponto. Tchau, viu? Vou pro próximo versículo. Versículo 33. Vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não quebre seus juramentos. Cumpra os juramentos que vocês fizeram ao Senhor. É outra vez o que eu escrevi. Seja a palavra de vocês. Sim, sim, não, não. Eu, porém, lhes digo que não faça juramento algum. Não diga, eu juro pelo céu, pois pelo céu é o trono de Deus. Também não diga, eu juro pela terra, pois a terra é onde descansa os pés. E não diga, eu juro por Jerusalém, pois Jerusalém é a cidade do grande rei. E nem sequer diga, eu juro pela minha cabeça, pois vocês não podem tornar branco ou preto um fio de cabelo sequer. Quando disserem sim, seja de fato sim. Quando disser não, seja de fato não. Qualquer coisa além disso vem do maligno. Eu quero deixar essa palavra registrada aqui para vocês e dar uma ênfase muito grande nela. O talvez, ele não existe para Deus. Seja a palavra de vocês. Sim, sim, não, não. Vai, vou. Não vou. Vou pensar. Tá, depois eu te dou uma resposta. Agora é não. Sabe, Jesus está nos alertando acerca disso. Seja a palavra de você, sim, sim, não, não, porque ali a sua palavra terá uma credibilidade. Quando a pessoa começa a jurar demais, não, eu juro pelo meu pai, eu juro pela minha mãe, eu juro pela terra, eu juro pelo céu. Você não pode jurar por nada, porque nada disso é seu. Você não pode jurar por algo que não é seu. A palavra está falando, você não pode jurar pelo céu, porque ele é o reino do Pai. Você não pode jurar pela terra, porque aqui é o lugar que ele descansa os pés, é dele. Você não pode jurar pelo cabelo da sua cabeça, porque você não pode tornar ele preto e nem branco. Quem que faz o cabelo ficar preto? Quem que faz o cabelo ficar branco? É o Senhor. Tudo isso aqui é dele. Tudo isso aqui é dele. Você não pode jurar por algo que não é seu.
A palavra está dizendo isso. Você não jura por algo que não é seu. Seja sua palavra sim, sim, não, não. Seja comprometido. Se você falou que é sim, se você falou que vai, então vai. Cumpra com a sua palavra. Estabeleça uma verdade nela, porque nisso consiste os filhos de Deus, os pacificadores, aqueles que andam com justiça, os pobres de espírito, os que dependem de Deus. Seja a sua palavra sim, sim e não, não. Ensino sobre a vingança. Vocês ouviram o que foi dito? Olho por olho, dente por dente? Eu, porém, lhes digo que não se oponha ao perverso. Meu Deus. É bonitinho, né, gente? Aqui tá falando, lá no passado, na guerra, quando o povo caminhava lá atrás, eles falavam assim, olho por olho, dente por dente. Mas eu digo para vocês, não se oponha ao perverso, ou mesmo que não se oponha aos seus inimigos. Deixe ir. Não tem isso. Ah, porque para mim é olho por olho, dente por dente. Gente, não tem isso. Aqui com o Senhor nós aprendemos que eu preciso ficar no prejuízo, porque com o Senhor não tem olho por olho, dente por dente. Se alguém lhe der um tapa na face, pá, direita, oferece à esquerda também. Se for processado no tribunal e lhe tomarem a roupa do corpo, deixe levar também a capa. Se alguém forçar a caminhar 1 milha com ele, caminhe 2. Dê a quem pedir e não volte as costas a quem quiser lhe tomar emprestado. Deixa eu ver se aqui finaliza, não. Gente, aqui tá falando o seguinte, se alguém chegar para te roubar, chegou para te roubar essa caneta, você fala assim, não sai como ladrão não, leva a lapiseira também. Não, pode levar. Você tá entendendo o que a palavra tá falando? A palavra tá nos dizendo o seguinte, se alguém te der um tapa, você vai dar outra face. Se alguém chegar para te roubar, dá também a outra coisa, para que aquela pessoa seja abençoada e não saia como um ladrão. Já imaginou, gente? Alguém chegar para você para te roubar e falar assim, tô levando essa caneta. Ao invés de você falar assim, não, velho, por favor, não sai como um ladrão, não quero que você saia como um ladrão. Pode levar a caneta, fica com ela para você, leva a lapiseira também que eu tô te dando de presente. Isso são atitudes do céu. Isso são atitudes do reino. É alguém falar assim, eu vou te ofender porque eu não gostei da sua atitude, você falar assim, tá tudo certo. Tá tudo bem. Você vai ficar bem se eu falar que tá tudo certo? Tá bom, fica bem. Gente, são atitudes do céu. É fácil ser assim? Não é. Mas isso é andar na contramão desse mundo. Eu vou falar aqui enquanto o Senhor me permitir. Eu vou falar uma verdade. Eu vou caminhar em cima da palavra do Senhor. Mas eu quero uma nação transformada. Eu não posso mudar o Brasil hoje, mas eu posso mudar a vida de cada um que entrar aqui nessa live. Eu posso falar uma verdade para essas pessoas e elas serem libertas. A palavra em João 8 vai dizer, conhecereis a verdade vos libertará. Cristo, ele é a verdade. Cristo, ele é a verdade que liberta. Então eu quero ministrar a verdade porque eu tenho certeza que nós seremos um povo libertos. Libertos de quem? Libertos do pecado, libertos do juízo, da morte, libertos do inferno. Nós precisamos aprender a caminhar em verdade. Precisamos ser os pobres de espírito, os pacificadores, aqueles que ficam com prejuízo. Mas o problema é que o mundo hoje, ele está falando que você não quer ficar com prejuízo. Eu vejo a atitude de alguns cristãos que me incomoda muito. Cristãos que não querem ficar no prejuízo. Cristão que se você tirar dele uma capa, ele te arranca a sua casa. A palavra não fala isso. A palavra está falando que se alguém te der a capa, você entrega a túnica. Se alguém te pedir uma coisa, dá também a outra. Né? Versículo 43 para a gente finalizar. Vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Isso tinha sido dito lá atrás. Jesus falando, eu porém lhes digo, amem os seus inimigos, orem por quem persegue. Desse modo, vocês agirão como verdadeiros filhos de Deus, do seu Pai. Eu vou grifar essa parte na minha Bíblia, a parte que diz, desse modo, versículo 45, vocês agirão como os verdadeiros filhos do seu Pai, que está no céu, pois ele dá a luz do sol tanto aos maus quanto aos bons. Ele faz chover tanto sobre o justo quanto o injusto. Se amarem apenas aqueles que os amam,
Que recompensa vocês receberão? Até os cobradores de impostos, né? As pessoas más, elas fazem a mesma coisa. Se vocês cumprimentarem apenas os seus amigos, o que estarão fazendo demais? Até o gentil eles fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial. Grifa o 48 também, você que está aí com seu marca-texto, com essa lapiseira, risca aí de baixo e puxa uma setinha. O que é ser perfeito como o Pai Celestial é perfeito? Perfeito aqui não se trata de uma perfeição aos olhos humanos, não se trata de uma simetria, mas se trata de operar diante daquilo que você foi chamado para poder fazer. A palavra está dizendo, antes dizia, amem o seu próximo e odeie o seu inimigo. Passado, lei. Agora está dizendo, ame os seus inimigos, ame aqueles que se opõem contra você, ame aqueles que têm uma intriga, aqueles que te ofendem, ame essas pessoas, porque desse modo vocês agirão como os verdadeiros filhos de Deus. Quer ser filho de Deus? Quer ser chamado filho de Deus? Ame os seus inimigos, ame as pessoas que são ofendidas, né? que te ofendem. E ele está falando assim, olha, se você cumprimentar só quem você conhece, qual que é o benefício que tem nisso? Aqueles que não conhecem a Cristo faz da mesma maneira. Agora, você dá um bom dia para a pessoa do caixa do supermercado? Você cumprimenta as pessoas que estão na fila do banco? Você passa na sua rua e você cumprimenta as pessoas que estão na sua rua? Você olha no olhar da pessoa que está na escada da sua casa ali descendo no prédio? Você olha no olhar da pessoa que está dentro do elevador e fala assim, bom dia? Você cumprimentar a mim, a outra pessoa que você conhece é muito fácil. Os gentios também fazem isso. Os que não são filhos de Deus também fazem isso. Agora a diferença está em você se comportar de uma maneira diferente diante daquelas pessoas que você não conhece. Pergunta, seja um canal de bênção na vida de alguém. Pergunta, tá tudo bem? Para atendente do caixa. Que posso te ajudar? Você quer uma oração? Às vezes tem alguém do seu lado no elevador que está com o olhar abatido. Pergunta, olha, tá tudo bem? Seja a diferença. Nós acabamos de estudar. Nós somos sal da terra. Nós somos a luz do mundo. A quem o Senhor vai usar? Quem o Senhor vai usar? A quem ele vai recorrer para manifestar as obras dele nessa terra? Nós vimos ontem que Jesus ele passou a ensinar, a pregar e a curar. Ele ensinava que sobre o reino dos céus, ele pregava, é chegado o reino dos céus, e ele curava para manifestar o reino dos céus. E esse é a nossa tarefa nessa terra. Nós precisamos continuar anunciando que é chegado o reino dos céus. Nós precisamos curar, libertar, orar por pessoas, manifestar esse reino aqui nessa terra. E tudo isso para quê? Para que nós sejamos perfeitos, como o nosso Pai é perfeito. Gente, perfeito não se trata de simetria. Hoje, ser perfeito para o mundo é aquela pessoa que é simétrica, aquela pessoa que o sorriso dela é certinho, aquela pessoa que tem um olho igual ao outro, que tem um lado da bochecha igual ao outro, que tem o braço igual ao outro, que os dedos da mão é igual, bonito para a pessoa, e quando você olha para uma mesa ela é retinha. Isso é a simetria do mundo, mas a simetria para Deus é quando você está operando aquilo que de fato você foi chamado para operar. Não tem importância se você tem um sorriso mais torto que o outro, se sua boca é mais torta que a outra. O importante é que o seu sorriso ele está sendo bem empregado. Não tem problema você ter um olho menor que o outro, o que importa é que você está enxergando. Perfeição para Deus é você operar diante daquilo que você foi chamado para poder fazer. É Ele ter falado com você assim, eu te levantei como um advogado mesmo. Tem uma amiga que ficou de me mandar um vídeo hoje, e o vídeo fala de Deus chamando as pessoas, que Deus começa a gritar e falar assim, tô chamando aqui agora a Tatiane. Tatiane advogada. Tatiane advogada. E aí a Tatiane fica lá, tipo assim, toda preocupada porque ela quer se apresentar diante de Deus. E ela assim, Deus, mas eu não sou advogada, eu fui missionária. E Deus falando com ela assim, estou chamando a Tatiana advogada. Tatiana, eu não te chamei para ser missionária, eu te chamei para ser uma advogada. E ali a gente vai ficar constrangido. Eu creio muito nisso que vai acontecer, gente. De Deus chamando as pessoas lá no céu e falando assim, próximo, quero chamar aqui o Marcos. Marcos dentista. Não, o Marcos foi agricultor. Gente, está operando na função errada. Busca nessa manhã o que Deus tem para a sua vida. E não opere
na forma errada. Seja perfeito, assim como o nosso Pai, Ele é perfeito. Exale de bondade, exale de graça e exale de amor, em nome de Jesus. É isso que eu quero compartilhar com vocês nessa manhã. E nós vamos orar. Nós vamos orar em cima dessa palavra, pedindo para nós sermos sal dessa terra e luz desse mundo e continuar exalando do amor do Pai, em nome de Jesus. Vou trabalhar, assisto mais tarde. Beijo, Bia. Deus te abençoa. Nós já vamos encerrar para aqueles que têm que ir para o trabalho. Que Deus dê um dia abençoado a vocês, viu? Print para aqueles que gostam. Não fiquei feia, não? Deus abençoe o dia de vocês, viu? Vamos orar e vamos agradecer ao Senhor por mais um dia. Ei, Alexandre, amanhã 6h30 eu tô te esperando, hein? Estudar Mateus. Amanhã nós vamos falar da oração do Pai Nosso, hein? Amanhã é forte. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração e vamos falar com o Pai. Deus, em nome de Jesus, nesta manhã nós queremos te agradecer. Nós queremos te entregar toda a honra, todo o poder, toda a majestade, todo o domínio. Tudo pertence a ti, santificado é o teu nome, nós exaltamos esse nome. Pai amado, nesta manhã nós te agradecemos pelo privilégio de escutar a tua palavra, pelo privilégio de poder crescer um pouquinho mais com o Senhor. Eu oro em cima desta palavra, Pai, e eu te peço que em nome de Jesus nos deixe ser pobres de espírito, nos deixe lamentar e chorar, nos ensina a ser humildes. Pai amado, que tenhamos fome e sede de justiça, que possamos ser misericordiosos, que possamos ter um coração limpo e puro, Pai. Meu Deus, que nós possamos ser chamados de pacificadores, porque nós queremos ser filhos de Deus. Pai amado, nos ensina a ser perseguidos pela sua justiça. Meu Deus, porque nosso é o reino dos céus, Pai. Nós queremos entrar por um caminho santo, reto, justo e fiel. Pai amado, nos ensina a ser o sal dessa terra. O sal, ele não serve só para temperar, mas o sal, ele também serve para conservar. O sal serve para apurar um dano. Ele serve para retirar o pecado, para apontar às vezes um pecado de um irmão, Deus, para que ele não venha se perder. Meu Deus, além de tempero, nos deixa ser conservantes, Pai, dessa nação. Meu Deus, nos deixa ser luz. Pai, nós queremos exercer essa luz nesse mundo, falar da tua verdade, falar do teu amor. Em nome de Jesus, nos ensina a caminhar num caminho que era reto, Pai. No passado, a lei, ela pedia um ponto. A graça nos pede muito além da lei, Pai. Então, nos ensina a guardar o nosso olhar, nos ensina a guardar a nossa mente, o nosso coração, para que nós não venhamos pecar contra o Senhor. Em nome de Jesus, eu declaro, Pai, que nós seremos um povo que vai dizer sim, sim e não, não. Não nos deixe andar, Pai, por juramentos, por palavras, Pai, às vezes palavras frouxas, Deus, por não conseguir honrar as palavras que saem da nossa boca. Deus, em nome de Jesus, nos ensina a ficar com prejuízo, nos ensina a dar a capa, a túnica, o outro lado da face, nos ensina a amar os nossos inimigos, as pessoas que nos ofendem, Pai. Essa é a nossa oração nesta manhã, porque nós queremos ser perfeitos, nós queremos estar operando aonde o Senhor nos chamou para operar, nós queremos ser participante do reino dos céus, Pai. Nós queremos ser um com o Senhor, em nome de Jesus. Eu abençoo, Pai, cada lar, eu abençoo cada casa, empresa, família, e eu declaro que essa palavra será uma verdade sobre as nossas vidas. Nós vamos caminhar nisso em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Sejam perfeitos, assim como o Pai, Ele é perfeito. A perfeição não está em você ter um corpo de acordo com o que as pessoas pedem, um cabelo, o jeito de andar de acordo com o que o mundo pede. Mas ser perfeito é você operar em cima daquilo que Deus te chamou para poder fazer, viu? Que Deus continue te abençoando, ministrando sobre a sua vida, em nome de Jesus. Um beijo, um queijo e até amanhã, se Deus quiser, viu? Para aqueles que chegaram hoje pela primeira vez, não sei, tem alguém aqui que é novo aqui na live? Tem alguém que está assistindo pela primeira vez? Seja bem-vindo. Convide um amigo. Gente, algo que eu quero compartilhar com vocês. Nós lemos hoje que o maior no reino dos céus é aquele que ensina. Talvez hoje você não consiga ensinar. Talvez por conta da sua bagagem, a sua capacidade hoje com Cristo, as suas limitações, mas você consegue enviar essa live para alguém. Você consegue convidar um amigo para estar aqui com a gente. Isso também é ensinar. É você levar a pessoa a caminhar num caminho que é eterno, tá? Deus seja louvado. Amém e amém. Beijo gigante no coração de vocês.
Ô Jô, dá um abraço aí no Olavo, viu? Porque eu sei que o Olavo ele assiste as lives todos os dias. Manda um abraço aí pra ele, tá? Beijo grande no coração de vocês e façam todos um excepcional dia. Hoje é aniversário do meu pastor Marcelo, viu? Depois vocês vão lá dar parabéns pra ele. Marcelo Santos, entra lá no meu Instagram, procura ele, vai lá dar parabéns pra ele, fala que eu mandei pra você dar parabéns pra ele. Glória a Jesus. Beijo, viu? Beijo, beijo, beijo.